Visite o Ministério Evangélico da Reconciliação. Compromisso com a Palavra de Deus. Compromisso com a verdade bíblica. A hora da reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. O tema do programa de hoje é Emanuel, o Deus conosco. É sobre esse tema que nós vamos abordar a mensagem do programa de hoje. Eu quero, para tanto, ler o Salmo de número 124. Vamos ler o Salmo de número 124, o nosso primeiro texto base. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, povo de Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Ainda complementando esse texto, o texto de Mateus, capítulo 21, Evangelho segundo Jesus Cristo, ou melhor, Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa do evangelista Mateus. Mateus 1, 23, diz assim: A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Muito bem. Sem dúvida, o Salmo de Davi que lemos, muito mais do que testemunhar a respeito dos benefícios e livramentos operados por Deus em favor do seu povo, aponta efetivamente à revelação da pessoa de Cristo Jesus. Quando ouvimos a expressão Deus é contigo, ou Deus é conosco, ou Deus é convosco, muito mais do que uma promessa bíblica, é uma certeza fundamentada numa expressão que corresponde a uma palavra empenhada de Deus. Eu repito, a expressão Deus conosco, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é convosco, muito mais do que uma promessa, ela é uma tradução muito objetiva daquilo que está ligado diretamente ao caráter de Deus, que nos fala esta palavra. Ou seja, e o que está ligado ao caráter de Deus? Está ligado ao caráter de Deus, que Deus, quando fala, empenha a sua palavra. Ou seja, Deus tem o cuidado de cumpri-la e Deus não volta atrás. Nós podemos ver essas referências, por exemplo, em Mateus 28, vamos para o texto ainda de Mateus 28, aonde observamos esta expressão Deus conosco, Mateus 28, versículos 19 e 20. Diz assim a Bíblia: Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Observem esta palavra, certamente estou. Esta palavra, certamente estou, é a tradução exata daquilo que acabamos de falar, que esta expressão está associada à ideia de uma palavra empenhada de Deus, muito mais do que apenas uma promessa, no sentido que nós entendemos ou compreendemos. Ainda o texto de Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, 20. Diz assim a Bíblia: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu repito, ali estou eu no meio deles. Ou seja, o Deus conosco. Observem que tanto no primeiro texto de Mateus 28, 19 e 20, aonde o Senhor Jesus dá a primeira convocação, ou estabelece a convocação para anunciar o Evangelho para todas as pessoas, ele empenha a sua palavra, que quando nós estivermos fazendo isso, evangelizando, anunciando a sua palavra empenhada é que nós não estaremos sozinhos, que ele estará conosco, ok? Também no texto de Mateus 18, o mesmo Jesus afirma que quando nós nos reunirmos 2, 3 pessoas, não importa quantas pessoas, mas quando existir uma reunião e o nosso desejo é falar sobre Evangelho, ele também está presente entre estes que se reúnem em seu nome. Por isso, o texto de hoje, o programa de hoje, aborda um assunto cujo objetivo é exatamente este: é mostrar que, muito além do que uma promessa, o texto bíblico e a expressão Emanuel, ou Deus conosco, é uma garantia, é uma palavra empenhada de Deus de que Ele estará sempre conosco. Isto é fundamental para a vida do cristão, porque há circunstâncias, há situações, há momentos, existem dificuldades que enfrentamos que muitas das vezes colocamos em dúvida se esta promessa, digamos assim, está se cumprindo em nossa vida. Porque muitas das vezes acreditamos de que Deus não está conosco em razão das adversidades que estamos passando e enfrentando. Mas eu repito, independente da circunstância que passamos ou enfrentamos, precisamos entender que servimos um Deus de caráter e que quando empenha a sua palavra, não é capaz de voltar atrás. A própria Bíblia diz que, ainda que eu seja infiel com Deus, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ora, se Deus é fiel e não depende de circunstâncias para continuar fiel com qualquer que seja a pessoa, logo, aquilo que Ele empenhou como palavra, Ele cumprirá. Tá bem? É uma palavra, acima de tudo, para levar você a descansar um pouco neste atributo do caráter de Deus, que é o da palavra empenhada. Ok? Muito bem. De Salmos 124, e vamos discorrer situações vividas pelo salmista e que muito tem a ver com o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, o salmista quer dizer que há certas situações que enfrentamos que acabamos concluindo em que não há interferência divina em nossas vidas. Há correntes doutrinárias que
até aceitam a existência de Deus, mas julga que Deus criou o mundo e todas as coisas e deixou para que o ser humano, coroa da criação e todas as demais coisas, de alguma forma, andassem o seu caminho normal e natural e tudo fosse fruto das decisões dos homens. Sem que ele participasse diretamente disso. E muitas das vezes nós acabamos acreditando nisso, acreditando em que não há interferência ou influência de Deus na vida humana. O salmista, no Salmo 124, ele tenta chamar a atenção do seu povo de que Deus não estava distante, de que Deus não estava sem operar no meio do seu povo, de que Deus não era este ser assim, tão insensível, a ponto de não agir, de não interferir. Por isso ele diz, no Salmo 124:1, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Então, o salmista aqui ele começa a trazer a compreensão do povo que só a presença atuante de Deus em determinadas situações para que eles pudessem realmente sair vitoriosos, vivos, superarem as situações vividas. Segundo lugar, ele começa agora então a dar uma série de situações. Primeira delas, no versículos 2 e 3. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Observem só. Esse versículo 2 e 3 está falando de circunstâncias vividas por todas as pessoas, quando outras pessoas se levantam contra elas. Está falando esse texto de quando pessoas se levantam contra nós. Pessoas que olham para nós e parece que querem nos engolir vivos. Fala de ira, fala de vingança, fala de ódio. E muitas das vezes, até por que não dizer, um ódio, uma ira até gratuita. Sabe? Vinganças. Vivemos situações no mundo que parece que existem pessoas que, se pudessem, nos engoliriam vivos. Seus olhos mostram isso. Sua fisionomia mostra isso. E nós, muitas das vezes, não entendemos. O próprio Davi enfrentou isso no episódio com o gigante Golias. Golias se sentiu ofendido quando viu Davi sem armadura, desarmado praticamente, com umas pedrinhas e uma funda na mão. Aquele homem preparado, então, se sentiu ofendido. Quantas das vezes as pessoas se sentem ofendidas e geram nelas um ódio pelas nossas vidas por coisas tão poucas? Há pessoas que sentem ódio de você ou de nós por conta, às vezes, da tua simplicidade até. Há pessoas que realmente se sentem provocadas por conta do nada e se levantam contra nós. A Bíblia, inclusive, diz que nós devemos ter o cuidado, se for possível, que nós tenhamos paz com todas as pessoas, se for possível. E muitos de nós, e talvez você que esteja me ouvindo e me assistindo, você se esforça até para não provocar determinadas inimizades, ou ódio ou ira por parte de alguém. Mas às vezes as pessoas invejam até o teu sorriso, invejam até, como eu disse, a tua simplicidade, e se levantam contra você. E aqui o salmista Davi tenta mostrar ao povo de Deus que pessoas se levantam
contra pessoas. E nós precisamos estar consciente disso. E mais do que isso, estar consciente que quando pessoas se levantam contra nós, nós temos a palavra empenhada de Deus, que Ele estará conosco todos os momentos, inclusive nessa circunstância e nessa situação. Por isso, se alguém tem se levantado contra você, é lógico, avalie se você não tem provocado isso. Avalie se você não está criando essa situação. Porém, se a pessoa está se levantando contra você, às vezes gratuitamente, ou às vezes realmente motivado por um sentimento de querer te destruir, saiba de uma coisa: Deus está com você. Se você efetivamente estiver com a sua palavra sendo a razão da tua fé e da tua confiança. Mais do que isso, o texto ainda no versículos 4 e 5 diz: as águas teriam transbordado sobre nós, se Deus não estivesse. E a corrente teria passado sobre a nossa alma. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui está falando de águas impetuosas. Está falando de corrente forte. E aqui então fala de tribulação. Uma das figuras de linguagem para a água na Bíblia é tribulação. Você pode estar enfrentando tribulações, aflições, adversidades, lutas terríveis, envolvendo tua área espiritual, tua família, tua saúde, teus negócios. Tudo isso pode acontecer com todas as pessoas. Momentos de tempestades na vida. E a Bíblia diz aqui que há situações em que essas águas são tão fortes que elas são capazes, poderiam ser capazes de atingir nossa alma. E a alma é a fonte da vida. Há circunstâncias terríveis. Eu já enfrentei situação no mar terrível, quando eu e meu filho brincando nos distraímos e o mar mudou totalmente. E quando vimos, estávamos eu e meu filho, à época, o meu do meio, tinha na época acho que 10 aninhos, 11 aninhos no máximo, e a gente se viu numa situação terrível, perto realmente de afogamento. E o próprio salva-vida não se dava conta de que isso estava acontecendo. E lá embaixo das águas, já totalmente extasiado de tanto esforço que tinha feito, eu vi meu filho se debatendo naquela situação terrível, e eu pedi naquele momento: Senhor, me dá força, porque eu não tenho medo da morte. Se ela vir com essa violência para mim, eu só peço a Deus que eu não vá para a cama, que eu não dê trabalho para os outros, que eu não dependa dos outros, até porque a gente é muito independente, talvez seja até um pouco, à luz da Bíblia, um pouco de orgulho, e eu sei disso, mas pedir para Deus: Deus, me dá força, pelo menos, para eu tirar o meu filho dessas águas. Pelo menos isso. Eu fui, tirei meu filho, joguei ele para perto de outra pessoa que podia acudi-lo, e pela misericórdia de Deus, o salva-vida nos observou e veio em nossa direção, mas Deus também tinha me dado forças para eu sair daquela situação, com muita cãibra já, com dificuldade para sair dela, e estou aqui hoje contando essa história. Isso deve ter uns 9 anos, 8 anos. Porém, uma das coisas que é séria é quando você perde a consciência que vem da alma. É quando compromete, principalmente quando estamos falando de alma, e a alma se comunica com o mundo através dos sentidos. Então, quando você tem comprometido sua visão, no caso de afogamento, principalmente a questão das narinas, a questão da boca, a questão da respiração, efetivamente, que vai passar pela boca e pelo nariz, você então fica totalmente à mercê da destruição e da morte. Quando a Bíblia diz que teria passado sobre a alma, é que a água atingiu o teu físico, atingiu o teu corpo, e quando ela ia alcançar até a tua alma, então ali Deus se mostrou presente.
É até nesta situação que nós precisamos entender, no meio desta adversidade, que nós precisamos entender, quando tudo está vindo por cima de nós, a ponto de nos levar ao desespero, porque é assim que nós ficamos desesperados. E quando bate o desespero, seja no afogamento, ou seja, no afogamento de qualquer outro problema da vida, a gente perde a razão para calcular as coisas corretamente, para sair dela. Ficamos envolvidos na situação, perdemos a fé, perdemos a confiança, entramos num estado de abatimento tal, de falta de perspectiva para sair de determinada coisa, e o desespero, quando vem, ele nos leva todas as forças objetivas, racionais, capazes de nos tirar da situação difícil. Mas até nessa situação, o salmista fala sobre isso, que até nessa situação, Deus se faz presente. Deus é poderoso para intervir na minha vida como já interviu, na tua vida e nas nossas vidas, por todo aquele que clamar por Ele, sabendo que Deus é poderoso para intervir e mudar situações como essas. Mais do que isso ainda, a Bíblia também fala de presa no versículo 6. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aqui o texto fala de armadilhas, de arapucas, de embaraços, com a intenção de nos devorar e nos destruir. Outra coisa que a vida gera para nós. Nós podemos não estar numa floresta, o verde da floresta, mas nós estamos numa selva de pedra. E na selva de pedra também há armadilhas. Há situações em que muitas das vezes nós nos envolvemos e não percebemos que ali era uma arapuca, que ali aquilo foi construído com uma intenção de nos levar cativo, de nos levar a julgo, de nos levar à prisão. E nós precisamos também ter a convicção de que este Deus que a Bíblia revela, Ele é um Deus que interfere em situações a ponto de produzir resgate, de produzir livramento, sabe? E a Bíblia diz, olha, se Deus não estivesse conosco, nós seríamos entregues como presa aos dentes daqueles que nos prepararam uma armadilha. Mais do que isso ainda, no versículo 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço dos passarinheiros, muitas das vezes são circunstâncias, pessoas, ou predadores que querem nos levar a tirar a liberdade, a independência. Quantas vezes existem coisas que querem nos amarrar, nos prender. E o mundo de hoje promove muitas das coisas como essa. Prisões. E nós precisamos entender que a ação de Deus é tão presente na vida daquele que o busca, que Ele é poderoso para intervir, mesmo em situações onde nós já estamos envolvidos no embaraço. Deus é poderoso para nos dar a força necessária, para nos debatermos, para rompermos com esse laço, como diz a própria Bíblia, o laço escapou, o laço quebrou e nós escapamos. E sabemos que muitas das vezes existem laços que se quebram na nossa vida por interferência de Deus. Só Deus intervindo para que esse laço se quebre e nós nos tornemos livres. Liberdade, socorro, resgate, salvação, escape. É isso que nós vemos na figura de um Deus que diz que Ele é conosco. São verbos escapar, libertar, socorrer, resgatar, salvar, que mostram ação. A ação de um Deus presente na vida daqueles que nele confiam. Eu quero refletir com você. Como que está o teu dia a dia? Quem sabe você está acreditando que Deus não está dando a mínima
importância para a tua situação e para o momento difícil que você está vivendo. Quem sabe você nem mais acredita na existência de um Deus que pode intervir em circunstâncias, em situações e na vida humana. Quem sabe você tem exercitado tanto a ideia do livre-arbítrio, acreditando que Deus está subordinado ao nosso livre-arbítrio e não é capaz de nos socorrer, mesmo quando nós acreditamos que isso não é mais possível e decidimos que não vamos fazer mais nada para mudar determinadas situações em nossas vidas. Quem sabe seja essa a tua realidade. Você já perdeu tanto a fé que você está dizendo, não vou dar mais um passo nessa situação, porque ela não tem como mudar. Mas, se Deus quiser, se aprovar a Ele fazer isso, Ele certamente fará. Creia nisso, que Deus é poderoso para intervir em situações que nós menos esperamos. Às vezes nós somos levados a acreditar de que se Deus estivesse conosco, isso não teria nos acontecido. Mas Deus é poderoso de nos livrar em meio às grandes lutas. Ele permite enfrentarmos e lá no meio dela Ele dirá, tá vendo como você não consegue sozinho vencer? E então se revela como um Deus atuante, como um Deus presente, como um Deus que muda a situação. O próprio salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, meu irmão, creia que mesmo em meio ao vale da morte, Deus é presente, Deus age e Deus é poderoso para te livrar dessa situação. Vamos ler o texto bíblico de Salmos 91, 15. Salmos 91, 15. Diz assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Observem esse texto. Eu estarei com ele na hora da angústia. Meu prezado telespectador, meu irmão, minha irmã, você que me assiste a esta hora, fundamental esta confiança em Deus. Não permita que a confiança em Deus, ela se reduza na tua vida a ponto de você acreditar que Deus não agirá em teu favor. O salmista disse que Deus, à medida que nós o invocamos, Deus nos responde. Mais do que isso, que Ele está conosco na hora da angústia e que Ele é poderoso, capaz, que é desejo dEle nos livrar e também nos colocar numa posição tal aonde nós possamos dar testemunho de sua ação para com as nossas vidas. Uma palavra ou um verbo é muito citado no meio evangélico, o tal do testemunhar. É bem possível que hoje eu sou um crítico, que às vezes nós temos hoje testemunhos que nós parece que a pessoa está falando e parece que nós não estamos crendo que aquilo aconteceu. E é possível até que isso ocorra. Alguns exageros, alguns marketing, às vezes não da pessoa de Deus, mas muitas das vezes das instituições, dos homens. Porém, não é por conta desses desvios que nós devemos perder a fé e a confiança. Porque essa palavra testemunhar significa dizer que eu vi, eu presenciei, aconteceu comigo, eu sou testemunha de algo que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer com isso exatamente aí, de um Deus revelado na Bíblia que interfere.
que age, que fala, que faz. E nós precisamos voltar a ter esta confiança em Deus. Para nós encerrarmos, eu quero falar ainda do episódio dos discípulos. Os discípulos ficaram perturbados diante da possibilidade daquele Cristo que lhes garantiu presença permanente em suas vidas, de repente dizer que estava indo embora. Nós vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João 14, versículos 16 a 18. Diz assim: quando Jesus disse que ia voltar para o Pai, como voltou, diz João 14, 16: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro advogado, outro paracletos, outro consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Observem esta palavra empenhada de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que quando ele estava indo, ou falando que estava voltando para o céu e para o Pai, disse: eu estou mandando um outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, e que ele estaria conosco todos os dias, e estará conosco porque habita em nós. E o Senhor Jesus dizendo: acima disso, eu não vos deixarei órfão. Além de eu deixar alguém no mesmo nível, cuidando de vocês, uma pessoa que é a minha pessoa com vocês, eu ainda voltarei, para que aonde eu estiver, estejam vocês, porque eu não vos deixarei órfão e voltarei para vós. Por tudo isso, quero refletir com você. No final deste programa, o que quero, pela ministração da palavra que fizemos, é ajudar você a ter confiança de que o Deus revelado na Bíblia não nos criou e como um relógio que se dá corda, como citam algumas correntes doutrinárias, Deus deu corda no relógio, nesse mundo, e deixou esse mundo andar pelas cordas que ele deu um dia. Até porque na nossa época, relógio de corda eventualmente precisava de que se desse corda novamente. Porém, o que eu quero dizer com isso é de que creia nisso. Há um Deus preocupado com você, que quer atuar na tua vida, que quer estar presente na tua vida, quer te ajudar em todas as horas mais difíceis, como aquelas que já listamos através da mensagem de hoje. Que você não está sozinho e de que Deus quer se revelar a você no desejo dele de te abençoar e de te dar um caminho, uma vereda para você caminhar até chegar na eternidade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este programa. Quero aproveitar a oportunidade também para te abençoar. Se você crê nesta palavra, ore junto comigo. Baixe tua cabeça, pare o que você está fazendo. Vamos juntos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Pai querido, ó Deus Santo, Deus Criador dos céus e da terra, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade em que temos de utilizar este veículo de comunicação para levar a tua santa palavra. Quantas pessoas que muitas das vezes perdem esta convicção da tua presença, ó Deus, na vida delas, e por isso estão sem direção, por isso abriram mão dos seus sonhos, dos seus projetos, não acreditam mais em mudanças, em transformações, em melhoras, e vão caminhando, Senhor, totalmente sem esperança na vida.
mas Tu nos deu esta palavra nesta hora e eu creio que ela tem a intenção de impactar vidas, de levar vidas novamente a ter a fé ressuscitada, ter a confiança, Senhor, novamente erguida. Faz isso para louvor e glória do Teu santo nome. Abençoa meu irmão, a minha irmã esta hora. Alcança cada um dos meus telespectadores, cada um dos telespectadores da Tua palavra esta hora. Ajuda-os e dá um sinal, Senhor, da Tua ação, da Tua presença, da Tua atuação no meio daqueles, Senhor, que pela fé buscam a Ti, Senhor. Faz isso para louvor e glória do Teu nome. Abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, esta casa, todos que aqui, Senhor, trabalham, dirigem, anunciam. Ó Deus querido, que a Tua bênção esteja sobre este lugar, que a Tua bênção esteja sobre a nossa terra. Ajuda-nos, protege-nos. Ó Deus, fica com todos nós, pois nós precisamos de Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Muito bem, espero que a palavra de hoje tenha te abençoado grandemente. E se Deus assim nos permitir, estaremos aqui com um novo programa na próxima oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Amém. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.